Bem, meus irmãos, já está chegando o nosso horário. Nós estamos aqui hoje, dia 8 de dezembro de 2020, nessa terça-feira, para o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós estamos estudando a introdução, já estamos caminhando para o final, né? Ainda faltam alguns itens, mas são 17 itens da introdução. Nós estamos hoje iniciando o item 13. Então, nós vamos começar a leitura do item 13 agora e depois eu vou entrando no ecrã para apresentar alguns slides, tá bom? Então, aqui nós começamos o item 13 da introdução de O Livro dos Espíritos com as seguintes observações. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Nós estamos iniciando o item 13 da introdução. Diferindo estes muitos um dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade. É evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Não é essa a primeira vez que ele faz essa observação sobre a doutrina dos espíritos, sobre os estudos. Ele diz sempre, já falou isso umas 3 ou 4 vezes, né? Vou repetir. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Então, o codificador, por várias vezes ao longo dessa introdução, ele já falou isso outras vezes, da necessidade do estudo sério, perseverante, contínuo, da necessidade de fazermos profundas observações. Ele sempre volta a essas observações, tá? Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Não é? Então, para se formar um médico, e ele coloca o adjetivo aqui, um médico medíocre, é preciso anos para se formar um médico medíocre. Para se formar um sábio, 3/4 de parte da vida. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Então, às vezes, nós, os espíritas, queremos conhecer essa doutrina lendo apenas uns 2 ou 3 livros. E quando alguém diz assim, temos que estudar durante toda a encarnação, as pessoas, isso é um absurdo. Não, não é.
Porque é como ele diz aqui, é a ciência do infinito. Alguém sabe qual é o ponto final da doutrina dos espíritos? Alguém sabe? Não, não sabemos. Porque para nós ela não tem um ponto final. Então ele continua aqui. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. É imenso. E é interessante que hoje, quando eu estava fazendo esse estudo dessa introdução, eu me bati numa palavrinha. É no item à frente. Eu me bati numa palavrinha. E aí eu resolvi desdobrar essa palavrinha. Né? Na verdade, são duas palavrinhas. Eu resolvi desdobrar essas duas palavrinhas. E ao desdobrar, me deparei com um manancial. É aquela coisa de... Às vezes você pega um texto da internet e o texto é todo em preto, mas aí tem uma palavrinha azul. Você clica naquela palavrinha, ela abre e um link com um texto imenso. Aí você diz, meu Deus, se eu ficar por aqui eu vou me perder. Aí você volta para o texto, pega só um pedacinho. Porque é imenso o estudo do espiritismo, né? Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Que bom, né? Que bom que ele se abre, porque é aquele detalhe, voltando, tem vários links desse estudo, você toca e abre uma imensidão de conhecimento, aí você estuda aquilo, aí volta, aí mais um pouquinho abre outro link, e é uma coisa maravilhosa. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo? Muito tempo mesmo? Será que isso de se admirar? A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência. Espera aí. Divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer encarem de pontos de vista diversos, embora sempre seja a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo, né? Então, a forma, eles não se preocupam com a forma. Lembra naquela palavra, naquela frase de Jesus? Que a forma, né? A forma mata e o espírito vivifica, né? Não é a palavra, não é a forma, tem uma outra palavra que me fugiu aqui. E o espírito, a ideia, né? Denise, lembra aí dessa frase para mim? É porque eu perdi. E o espírito vivifica. A letra mata e o espírito vivifica. A letra é a forma. A letra é a forma. E o espírito que vivifica, o espírito é a ideia. Né? Então é o que ele está dizendo aqui. Né? Pueril, portanto, seria apontar a contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma, quer dizer, com a letra, com as palavras. Não se preocupam com isso. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Para eles é o espírito que é tudo, né? Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, a alma. Outro, chamar-lhe centelha anímica. Um terceiro, afirmar
que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Em definitiva, será sempre Deus se temos finalmente a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprende-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, conseguintemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro a reflexão fará-se descubra, no que parece disparate, uma similitude que escapara ao primeiro exame. É igual na doutrina as questões dos dogmas, né? Teria Maria tido vários filhos ou um só? Jesus. Teria Maria sido continuado virgem após o nascimento de Jesus ou não? São coisas que não interessam em nada. O que aconteceu com o corpo do Cristo? Foi sequestrado? Foi levado para outro lugar? Jesus fez com que esse corpo se desmaterializasse? Isso é importante? É relevante para o conhecimento da doutrina? Não, não é importante, né? É o que ele fala aqui. São os sistemas, né? Para que nós vamos ficar presos a essas convenções? São nada relevantes, né? Então ele fala aqui: deixemos de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro a reflexão fará-se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara o primeiro exame. Quantas pontas tinha o chicote que flagelou Jesus? Tinha metal na ponta? Não tinha? Então, muitas vezes, nós ficamos presos a esses detalhes que nós chamamos também de penduricalhos e deixamos de lado o que é mais importante para o estudo da doutrina, para o conhecimento. Vamos agora passar para o item 14. Passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas, quer dizer, das falhas ortográficas, né? Que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. Então, ele passaria por cima dessa questão, se não fosse necessário fazer algumas observações. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio na terra. O que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos,
Principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Então, voltando a lembrar aquilo, a letra não é a forma, não importa. A ideia é tudo. A ideia é o espírito vivifica. A ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade onde eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Então, não é só a questão da ortografia. Tem uma outra questão aqui que também vai trazer problemas. É porque, como ele falou aqui, o pensamento é rápido, né? O pensamento é veloz. E aí, eles expressam o pensamento deles. E o médium tem que transformar aquele pensamento em frases, em um texto, em formas, né? Só que, às vezes, o que acontece? Falta na forma palavras para representar certos pensamentos. Porque a nossa escrita, né, o nosso vocabulário é pobre. É pobre. Tem palavras que os espíritos querem expressar, mas não encontram essas palavras no nosso vocabulário. Olha a dificuldade que eles tiveram para tentar passar a ideia do que é o perispírito. Eles não tinham palavras, e não encontravam palavras do nosso vocabulário para expressar com real ideia o que é o perispírito. Aí Kardec, o que fez? Inventou uma palavra, perispírito. E a gente vai ver, quando a gente estudar o Livro dos Espíritos, que eles dizem assim, não é bem esse negócio que você está falando, não. Porque ele tenta explicar o perispírito através do perisperma da flor. Lembra? Fazendo uma comparação com a flor. Aí os espíritos ouvem aquilo e dizem para ele, ó, não é bem esse negócio que você está falando, não. Só que Kardec também não consegue arrumar outra palavra que seja mais próxima da ideia que eles estão passando. E aí, o que ele faz? Ele insiste com a palavra perispírito. Mais uma vez, eles falam sobre isso, que não é bem isso. Mas Kardec, como não encontra outra palavra para expressar bem, insiste. Aí tem uma hora que o espírito diz assim para ele, é isso aí que você chama de perispírito. Entendeu? É isso daí que você chama de perispírito. Querendo dizer, já que não tem outra, vai essa mesmo. Mas, ó, isso aí é criação tua, tá? Não é nossa, não. E se nós observarmos na codificação, eu vou buscar isso novamente, porque eu tinha isso e eu esqueci. Muito poucas são as vezes que nós vamos encontrar os espíritos usando o termo perispírito no Livro dos Espíritos. Teve um companheiro que ele contou, e ele me parece, que ele falou, que não chega, não ultrapassam 10 vezes. Que os espíritos citam a palavra perispírito. Porque eles não concordam com ela. Mas como não tem outra, o que vai fazer? Fica essa mesmo. Então, ainda tem esse inconveniente, né? Porque ele diz assim, ó, ele diz aqui, muito pouco à vontade, onde eles se sentirem, quando obrigados para se comunicarem conosco, a utilizarem, né? A utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Não é? Olha como é difícil
Não é difícil, é trabalhoso. Vamos lá, seguindo a orientação de Joana de Anjos. Como é trabalhoso o trabalho dos espíritos. É o que eles próprios declaram. Então, o Kardec está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não, hein? É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. Então, eles vão ter que usar de algum tipo de meios para tentar driblar esse tipo de coisa, né? O mesmo se daria conosco se houvéssemos, né, de exprimir-nos no idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no que lhe deseja acompanhar o pensamento. Às vezes, né, você quer expressar uma ideia, mas a ideia vem com uma velocidade e você vai escrevendo, correndo, com medo até de perder o pique do pensamento, né? E a gente vai escrevendo, correndo, usando de abreviaturas para não perder, porque às vezes as ideias vêm com uma velocidade tal que a mão não consegue acompanhar a velocidade do pensamento. E aí você vai escrevendo, correndo, fazendo garrancho, abreviando, para não perder aquela inspiração, né? Então ele diz aqui, compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia. É aquela coisa, como eu estava dizendo, a ideia está chegando, você está escrevendo correndo, para não perder a ideia, você vai se preocupar porque esqueceu de botar um acento agudo, isso. Não, você vai escrevendo correndo. Depois você volta e corrige. Você não se preocupa se está errado ou não. Você está escrevendo para você ali, você mesmo vai dando o teu jeito. Mormente, quando se trata de ensino profundo e grave, já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam, né? Não vamos pensar por causa disso eles desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Então, o médium, muitas vezes eles mandam poesias que o médium não consegue nem fazer a trovinha. E, no entanto, a pessoa fica, nossa, que coisa linda, mas aquele médium não sabe nem fazer uma trova. Como é que conseguiu escrever isso? Então, isso mostra que eles têm essa capacidade. Nós estamos falando dos espíritos superiores, tá? Dos espíritos superiores. Agora eu vou abrir o ecrã só para que a gente possa ratificar algumas questões que nós colocamos aqui e que nós consideramos de grande importância, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui essa abinha aqui. Então, aqui, né, a crítica. Aqui nós vamos falar da crítica que se coloca para Kardec sobre essa questão. Então, a primeira crítica que os contraditores fazem é como explicar as falhas ortográficas para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, né? Ou melhor, como explicar as falhas ortográficas para os espíritos, principalmente para os superiores? A ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, se sentirem mal quando são obrigados a se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana, e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição para exprimirem todas as suas ideias. E aí me veio aquela ideia, né? Com isso nós lemos aqui. Nós estamos apenas ratificando o que foi lido. Daí Kardec
deixou aquela frase maravilhosa: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Porque quanto mais o espírita se instruir, ler, mais ele terá na sua mente condições para oferecer aos espíritos superiores. Então, é da nossa responsabilidade melhorar o nosso acervo cultural para facilitar o trabalho dos espíritos. Então, essa frase é contundente de Kardec. Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. E quando ele disse instruí-vos, ele não disse assim sobre a doutrina. Ele falou instruí-vos, deixando claro que nós temos que nos instruir sobre todos os temas que envolvem a cultura da humanidade. História, geografia, biologia, matemática, arte, filosofia, sociologia, sobre todos os temas. Não só, ele não estava aqui falando da doutrina, espíritas, instruí-vos sobre a doutrina, não. Ele disse instruí-vos, ponto. Então, nós temos que buscar adquirir cultura. Porque quem lê não só adquire cultura, mas aprende a escrever também. E isso vai facilitar muito o trabalho da espiritualidade quando eles quiserem nos utilizar para mandar as suas mensagens. Daí a necessidade do estudo. Vamos continuar aqui. Vamos pegar o item 15 agora, né? Nós vamos ao item 15. O item 15 começa assim. Há também pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem o cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Ora, o pessoal vai dizer, a filosofia faz loucos. Então vamos banir a filosofia? Claro que não. Que prova isso? Nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se por se haver quebrado o instrumento. Não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto. E desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é como o homem, um Marte do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. Inclusive o ócio também ocasiona loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Então, a loucura, ela vem não porque a filosofia faz o homem pensar demais e leva o homem à loucura. Não, é uma fragilidade do cérebro, do organismo, como outras doenças também, né? Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade,
de um simples político, de um sistema político ou social. Então, de repente, a pessoa tem aquela fragilidade. E aí ela abraça uma ciência qualquer. E aí ela se perde nessa ciência. E aí ela pode até enlouquecer. Nós não tivemos fanáticos religiosos que com certeza enlouqueceram? Médicos, pesquisadores, cientistas, músicos, pintores, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então ele diz aqui, do poder de uma arte, de uma ciência, da maternidade, se o sistema político ou social. Então vamos agora observar os nossos slides que nós trouxemos para falar sobre essa predisposição para a loucura. E ele diz aqui, esta tomará o caráter de preocupação principal, se muda em ideia fixa. O problema está nessa ideia fixa, né? Então vamos entender, ideia fixa. O cérebro não tem capacidade de se diversificar. Acaba por aderir a uma única ideia conhecida por monoideísmo. Então, quando ele fala do cérebro, ele não está falando da mente, ele não está falando do espírito. O cérebro é um elemento do corpo físico. Ele não está falando aqui da mente, ele está falando da estrutura cerebral, tá? Da estrutura cerebral, que muitas vezes até a pessoa nasce, né? Tem pessoas que nascem sem cérebro. Tem pessoas que nascem com cérebro altamente afetado. Não temos crianças que nascem e às vezes vivem apenas algumas poucas horas. Os anencéfalos, às vezes nasce só com um pedacinho, outras vezes sem. Outras vezes, desde pequeno, já traz uma alteração no cérebro, na estrutura, na massa cerebral. Então, nós estamos falando de matéria, de corpo. Então, ele diz aqui, o cérebro, essa estrutura física, não tendo capacidade de se diversificar, como a mente, é totalmente diferente, acaba por aderir a uma única ideia, conhecida por monoideísmo. Falta-lhe, nesse caso, a autocrítica, elemento por demais útil na elaboração dos raciocínios. Tem pessoas que, por um processo de fascinação, já perde a capacidade da autocrítica. Não é? Alguém diz para ela que a obra que ela produz é maravilhosa. O mundo inteiro diz que é um lixo, mas ela acredita que é maravilhosa. O que ela perdeu? A capacidade da autocrítica. E a autocrítica é um elemento por demais útil na elaboração dos raciocínios. Da mesma forma que a causa anterior, essa ideia fixa, pode se referir a uma religião, a uma ciência ou a uma arte. Não tem pessoas que fazem, às vezes, pinturas que em todo crítico de arte olha e diz, meu Deus, isso não aceita, e ele acha que é um Van Gogh, que é um Michelangelo, não é? O que seria o monoideísmo? Trata-se da centralização da atenção em uma única ideia ou pensamento. É aquela coisa, né? A ideia única, aquela mania, só penso naquilo, é só aquilo, só aquilo. Ocasionada por desequilíbrio psíquico, às vezes combinada com obsessão. Olha o que nós falamos anteriormente da fascinação. Própria tanto de encarnados como de desencarnados. Então, nós temos o monodeísmo, esse desequilíbrio psíquico, combinado muitas vezes com obsessão, que ataca os encarnados, mas ataca também os desencarnados. Nós podemos encontrar desencarnados com essa monoideia. Tipos de monoideísmo. Podemos depreender da literatura espírita, e são vários livros falam sobre isso, que existem diferentes tipos e graus de monodeísmo, assim como são diversas as causas que originam. Então, várias causas podem originar isso.
Didaticamente, para facilitar, pode-se dividir em dois os tipos desta patologia psicoespiritual, porque é uma patologia psicoespiritual muito perigosa e que todos nós estamos sujeitos a fomentar no próximo ou a despertá-lo em nosso íntimo. Percebeu? Nós podemos provocar isso no outro, mas também podemos desenvolver em nós mesmos. Então, nós temos o monodeísmo espontâneo, quando o espírito encarnado ou desencarnado localiza seus pensamentos na esfera dos sentimentos improducentes, como a dor, o remorso, o orgulho e o ódio, de modo a situar toda a sua atenção em uma ideia fixa. A culpa, eu não coloquei aqui, mas a culpa é um dos fatores do monoideísmo. A pessoa fica naquela, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Aí vem o remorso, ou o ódio por alguém, o ódio por si mesmo, o ódio por alguma coisa. A pessoa desenvolve aquele sentimento e esse sentimento vai crescendo como uma erva daninha, uma era, né? Uma erva daninha que vai se espalhando e tomando toda a árvore até matar a própria árvore, né? Tem a era também que às vezes se espalha por um muro e até chega a trazer danos ao muro. E a erva daninha que pode destruir uma grande árvore. Tal procedimento, resultado do livre-arbítrio, isso é importantíssimo. Não tem essa coisa, eu fui a fascinação, eu não sou culpado, eu fui fascinado. Aí se pergunta, por que se permitiu ser fascinado? Por causa do orgulho. Então a culpa é do fascinador? Não. É da pseudo-vítima, que se deixou atacar, se deixou tocar pelo fascinador. Então, tal procedimento, resultado do livre-arbítrio, precisamos frisar bem, merecia aqui até ser sublinhado ou ser marcado de amarelo, para nós não esquecermos, reduz o padrão vibratório do indivíduo, favorecendo o intercâmbio de ideias semelhantes. Reduz seu padrão vibratório e aí permite que você seja, entre aspas, invadido por ideias semelhantes àquela que você está tendo. Aquelas ideias ruins. E dificultando a ação benéfica de espíritos que queiram auxiliar. Porque os espíritos amigos querem ajudar. Mas você baixou seu padrão vibratório, a sua vibração se tornou mais lenta, você foi, entre aspas, invadido, com sua permissão, é claro, por essas ideias nefastas, acaba sendo totalmente envolvido e os espíritos amigos encontram dificuldade de chegar até nós. Dependendo da duração, predisposição ou intensidade, pode ocasionar um monoideísmo compulsório e pode levar também à loucura, tá? Porque dependendo da duração do ataque, da sua exposição àquela energia maléfica, seus órgãos mentais, seu cérebro, né, e os outros órgãos do seu corpo vão ficar afetados. Lembram do fato lá que aconteceu com o filho do Dr. Bezerra de Menezes, que ficou durante longo tempo exposto a uma terrível obsessão? O próprio Dr. Bezerra de Menezes, do livro Loucura sobre Novo Prisma, foi escrito quando ele estava encarnado, ele citou o caso do filho dele, como ficou o filho dele após o tratamento desobsessivo. Ele disse, o rapaz ficou livre do processo obsessivo, mas nunca mais teve a mesma vivacidade. Então, o filho dele ficou afetado, né? Então, ele fala aqui que esse monoideísmo, que nós acabamos de ver, pode provocar o monoideísmo compulsório. E o que é esse monoideísmo compulsório? Quando o encarnado ou desencarnado passa
obrigatoriamente a contemplar dentro de suas possibilidades sensoriais as cenas, sons e percepções relacionados com os atos indevidos que tenha procedido, contrariando as leis da natureza. Então, ele passa a contemplar, dentro das suas possibilidades sensoriais, as cenas, sons e percepções relacionados com os atos indevidos que tenha procedido, contrariando as leis da natureza, pelo tempo equivalente àquele gasto nos atos cometidos. Ele fica ali contemplando, revivendo tudo aquilo que ele fez, né? Existem diversos relatos de espíritos que permaneceram séculos isolados do mundo exterior, escravizados a um tipo de pensamento ou ideia, só conseguindo se libertar pela bênção da reencarnação, igualmente compulsória, aquela que é obrigada, com auxílio da expiação renovadora. Então o espírito ficou séculos, milênios, preso àquela monoideia. Aí, nós não vamos abordar aqui, mas nós sabemos que existem aqueles espíritos chamados de ovoides, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, é só pesquisar sobre os ovoides. Então, só conseguindo se libertar pela bênção da reencarnação. Imagina que tipo de reencarnação dolorida não será isso, não será essa. Igualmente compulsória, com auxílio da expiação renovadora. Causas do monoideísmo. Certamente as causas são os pensamentos que criamos e exteriorizamos. Toda vez que eu tenho um pensamento mau, antes de exteriorizá-lo, ele já contaminou a minha mente. Já contaminou a minha mente. Revestidos de vibrações próprias, de sentimentos inferiores. Há espíritos que se revoltam contra sofrimentos que enfrentaram, movidos pelo orgulho e pela falta de fé. É a tal da rebeldia, do não aceitar a dor que está passando, constituindo um conceito equivocado de injustiça, né? Então, o espírito se acha um injustiçado. O Senhor, como é que Deus pode fazer isso comigo? Eu não merecia passar por isso. Ora, a gente sabe que Deus não comete injustiça. Se ele está passando por isso, é porque ele merece, ele precisa, não é nem merecer, ele precisa passar por isso, para se reajustar com a lei. Mas ele não encara assim, e ele se rebela. E aí, essa monoideia da vítima da injustiça vai piorando cada vez mais a situação dele. No livro, o problema do ser, do destino e da dor, na realidade, o livro, o nome correto é o problema do ser e do destino. Esse da dor foi acrescentado, mas vamos pensar o problema do ser e do destino. No capítulo 23, Leon Denis destaca o seguinte: mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para seu autor com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, uma diminuição, uma privação de liberdade, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, se for, né? Se o produto do seu espírito não for bom, vai acarretar-lhe o sofrimento, uma diminuição, né? Se for bom, uma diminuição do sofrimento. Se for mal, um aumento do sofrimento, né? Então, segundo o caso, o sofrimento, uma diminuição deste, se for bom os seus pensamentos, ou uma privação de liberdade. Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e precisamos estar muito atentos a isso, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos dar continuidade, mais um pedacinho aqui, do nosso livro dos Espíritos. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante.
Do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio nenhum a esse respeito, né? Foi até interessante quando ele diz isso. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, o espiritismo, ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Então vamos dar uma olhadinha aqui mais em 2 slides. Causas morais e espirituais, revisando, né? Decepções, desgraças e afeições contrariadas. Então, visitados por um malogro, quer dizer, por uma dificuldade, uma dor sem esperança, por uma desilusão, por um desengano ou por um desapontamento, quantos não são os que procuram suicídio como solução? Quantas vezes, né? A pessoa passa por uma situação difícil, perdeu seus negócios, aí ela vai e se suicida, né? Teve uma desilusão, ela vai se suicidar. Brigou com a mulher quer separação, ele mata os filhos, mata a mulher e se suicida. Um exemplo clássico, esse é o mais clássico. Briga entre namorados, briga entre amantes. Parece que o mundo desmorona e não se tem mais objetivo para viver. Não é aquela coisa? Não aguento viver sem ela, sem ele. Quantos não se suicidam porque perderam grandes fortunas? Ou o namorado ou a mulher? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores excitantes à loucura e ao suicídio, né? Então, nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Aqueles nossos irmãos que ali se encontram, quantos deles, se tivessem parado para pensar por 5 minutos, não teriam dado esse passo do qual eles se lamentam amargamente? Quantas vezes, por coisa boba, a pessoa tira a própria vida? Não aguento viver sem ela. E tem aquele que a prova disso é tão grande, que é uma tolice. Tem gente que diz hoje, não aguento viver sem ele, sem ela. Não se suicida. Daqui 1 ano já está casando de novo. Aí você diz assim, fiquei viúvo, meu Deus, vou morrer, minha mulher, meu marido, eu amava de paixão, não aguento viver sem ele, era tudo para mim. Daqui 1 ano tá casando. Aí a pessoa dizia, olha lá, vivia dizendo que não aguentava viver sem ela, sem ele. Olha, ele já casando de novo, meu Deus. Então, aí são coisas, pessoas que tiram a própria vida, cometem atos terríveis por causa disso. Porque não conseguem, né, se enfrentar aquela situação, e muitos chegam à loucura por causa disso, né? Então, continuando aqui no Livro dos Espíritos. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes agradáveis do curso de uma viagem. Eu vou falar um fato aqui, que eu vou falar porque a pessoa é minha irmã e eu tenho esse essa liberdade para falar. Minha irmã foi casada durante 17 anos. Era um casamento maravilhoso, um amor, sabe? Nunca tiveram problemas. Uma coisa fantástica, maravilhosa. A gente adorava, todo mundo, né? Quem conheceu o meu cunhado, uma pessoa maravilhosa, sabe? Um amigo meu, assim, fantástico. Denise Menezes conheceu. Ela era apaixonadíssima por ele, ele era apaixonado por ela. Infelizmente, no mês de setembro do ano passado, agora em setembro fez 1 ano, ele desencarnou. Assim, em questão de 1 mês. Contraiu uma doença, desencarnou. Minha irmã ficou abaladíssima. Claro, era normal, abaladíssima. Mas, espírita ali, trabalhadora, sabe? Ela conseguiu superar esse choque, que foi um choque muito grande, né? E hoje está aí.
na caminhada. Teve os meses iniciais, foram um pouco difíceis, né? Os 2, 3 primeiros meses, mas depois se equilibrou e está aí. Continua a vida dela, sem esse desespero, porque é aquela fé que a vida continua. Eu admiro demais a postura, a forma como ela conseguiu vencer essa dor tão grande. Quem conhece a minha irmã sabe, né? Alberto conheceu, a Denise Menezes, como foi um choque para todos nós. Mas graças a Deus ela conseguiu vencer, né? Então ele diz aqui: o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. Então a gente tem que lembrar, essa separação é temporária. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, é isso aqui. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente, não é? Nós não conhecemos qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. Nós não conhecemos quando estudamos a história dos suicidas. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já excede o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Quem lê o livro Memória do Suicida, com certeza, fica preocupado. Já vai tirando essa ideia da cabeça, né? Porque o que é apresentado ali como sofrimento para os suicidas não é para qualquer um. Este é um dos resultados do espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhes sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro, né? As pessoas que têm medo do diabo, do inferno, mais de um, vários já ficaram loucos por causa com essa obsessão com o diabo. Quantas vítimas não têm feitos que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavorosos se esforçam por tornar, mediante os horríveis pormenores, o diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, e do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. Porque quando você busca educar uma criança com medo, o dia que ela perde o medo, ela perde o respeito. Eu já contei para vocês aqui a história de um aluno meu, quando eu dava aula particular em casa, eu era adolescente, que ele era pequenininho, devia ter uns 8 anos, e chegou na minha casa, e eu percebi as marcas da correia nas costas dele. E eu era muito jovem, devia ter meus 16, 17 anos, né? Só a única coisa que eu soube dizer para ele foi: ah, meu filho, evita fazer bagunça ou fazer alguma coisa dentro de casa para seu pai não te bater. Ele olhou para mim na maior tranquilidade e disse: tem problema não, espera eu crescer. Quer dizer, ele quis dizer, simplesmente quis dizer: espera eu crescer e ficar maior que meu pai.
É o que ele falou aqui, né? Essa forma como o pai educava com a violência era apenas um freio que conseguia, por enquanto, detê-lo. Mas quando ele crescer e ficar maior que o pai e deixar de ter medo do pai, como será que ele vai tratar esse pai? Não é? Com respeito? Não. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias, muitas vezes, causadas pelo abalo de cérebros delicados. Porque são desequilíbrios, às vezes, que vão causar no cérebro da criança, né? Essas energias. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Então, a religião que se impõe pelo medo ou pela fantasia, uma hora ela vai ficar comprometida. Quando essas teorias, esses medos, essas fantasias foram derrubadas. Quem quiser ver algo assim, veja aquele filme que eu já até recomendei aqui, O Corpo, com Antônio Bandeira. Vocês vão ver como é frágil uma religião que é estruturada em fantasias, no medo. O Corpo. É só botar assim, ó, O Corpo com Antônio Bandeiras. Vocês vão ver como é frágil uma religião que é baseada nessas coisas fantasiosas. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérias são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas. Então, o Espiritismo mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Quando você entende que os fantasmas, que as almas do outro mundo, que esses monstros aí que nessas religiões falam, apresentam, não passa de um espírito desencarnado, aí igual a você, aí você já começa a perder esse medo, né? Esse temor exagerado. E você percebe que através do amor, da conversa, do tratar bem o outro, você poderá tornar aquele espírito que era o medonho, vamos dizer assim, num amigo, num companheiro, né? Porque o Espiritismo, ele nos mostra a realidade, e o próprio André Luiz já fala, cuida da realidade para que ela te surpreenda. Então ele mostra a realidade das coisas, e só com isso, uma verdade, né? Você vai conseguir neutralizar os funestos efeitos de um temor exagerado. Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós devemos fazer o 16 e depois, né, antes do final do ano, nós teremos o 17 e acreditamos que terminamos toda essa introdução até o final desse ano, né? Então nós vamos dar uma paradinha agora, tá? E quando for mais ou menos daqui uns 10 minutinhos, nós voltaremos 10 minutinhos com o livro Memórias de um Suicida, tá bom? Então, ó, para aqueles que não vão estar conosco, um beijinho no coração. Os outros, nós nos vemos daqui a 10 minutinhos.